Olá, boa noite. O Conexão RS de hoje é especial na série de entrevistas com os pré-candidatos do Rio Grande do Sul. Hoje vai estar conosco o pré-candidato ao Senado pelo PSB, Beto Albuquerque. Boa noite. Beto Albuquerque nasceu em Passo Fundo e tem 51 anos. É advogado e está no 4º mandato consecutivo como deputado federal. Foi deputado estadual e secretário dos transportes no governo Olívio Dutra e de infraestrutura na administração Tarso Genro. Estão conosco os jornalistas Samir Oliveira do Portal Sul 21 e Letícia Reiselmann do Portal Terra. Obrigado pela presença, pessoal. Este programa está sendo transmitido ao vivo pelo Portal Terra para todo o país. Deputado Beto Albuquerque, muito obrigado pela presença aqui no programa Conexão. A honra é minha estar aqui contigo, né, com a grande audiência e na companhia aqui dos nossos queridos jornalistas para esse debate. Na eleição de 2010, o senhor desistiu de concorrer ao governo gaúcho porque entendeu que as condições naquele momento não haviam se concretizado para sua candidatura continuar. Neste ano, o senhor acha que há esse suporte frente aí a duas candidaturas teoricamente fortes de Lazier Martins e Olívio Dutra? É um cenário completamente diferente. É verdade, 2010 eu intencionava disputar o governo do estado. Já em 2010 eu acreditava que o Rio Grande do Sul pudesse reunir ideias diferentes, ideologias diferentes inclusive, para enfrentar os seus grandes problemas estruturais, né? Infelizmente, naquela oportunidade, o Partido Progressista, com quem eu conversei praticamente todo ano, tomou outra decisão e nos vimos, eu e a Manuela, o PSB e o PCdoB, que trabalhávamos juntos, impossibilitados de fazer a disputa, né, por conta dessa circunstância. Desta feita, a nossa unidade, aqui com o PMDB, o PSD, o PPS, né, e também PSDC, PHS, PSL e PTdoB, deve-se primeiro à decisão do PMDB gaúcho de apoiar Eduardo Campos à presidência da República, né? Majoritariamente, quase 80% da convenção do PMDB tomou essa decisão, porque acredita que a gestão no Rio Grande do Sul, a gestão em nível nacional, principalmente nas áreas de educação, saúde, segurança e também mobilidade, são chaves, né, para nós respondermos às expectativas da sociedade brasileira, que reclama com razão, que protesta com razão a má qualidade da entrega desse serviço. E há, de certa forma, uma impunidade, porque impunidade, normalmente a gente fala impunidade, parece que a gente está falando do crime. Eu acho que há muita impunidade nas questões que envolvem saúde, segurança e educação, porque o serviço não melhora e nada acontece contra quem deveria melhorar. Então, quando o PMDB percebeu isso, né, de apoiar Eduardo Campos, nós passamos a conversar com o PMDB gaúcho. Logo tornou-se candidato José Ivo Sartori, que eu fui colega deputado estadual do Sartori, fui colega deputado federal do Sartori. O PSB esteve no segundo governo do Sartori administrando juntos, quer dizer, nós conhecemos de perto a capacidade do Sartori de fazer resultados nessas questões. E ungidos pela ação de Pedro Simon, a unidade do Eduardo Campos com a Marina, eu me lembro como se hoje fosse no dia 3 de outubro do ano passado, a rede, né, por obra do TSE não se viabilizou, do STF, enfim, da Justiça, e quem ligou para Eduardo Campos e Marina foi Pedro Simon para dizer, conversem vocês dois. Isso no dia 3 de outubro, dia 4 eles conversaram e dia 5 oficializamos então essa aliança com a Marina. Então, a reeleição do Pedro Simon no primeiro momento, para nós do PSB, era suficiente para que nós apoiássemos Sartori e efetivássemos a aliança do PSB com o PMDB. Mas decidiu Simon, que é dono dessa vaga, senhor da decisão e um ícone da política brasileira, não ser candidato. Pois bem, no momento em que ele não quis ser candidato, eu acho que ele disse, vamos abrir a porta para uma renovação nessa vaga do Senado, vamos dar voz e vez a uma nova geração da política gaúcha, e acabou surgindo então o meu nome, que me honra muito ser candidato na vaga do Simon, com apoio do Simon, ao lado de Eduardo Campos e Marina Silva e ao lado
de José Ivo Sartori e Cairoli nessa eleição. Estou super animado, honrado e hiper motivado para fazer essa eleição. O senhor falou dos protestos. Nesse momento, o Congresso discute uma lei para tipificar os protestos, né, alguns tipos de protesto, como terrorismo, praticamente. O senhor disputa uma vaga ao Senado, o que pensa disso? Eu acho que é um desvirtuamento da democracia você querer misturar protestos legítimos que a democracia tem que aprender a conviver com terrorismo. Não tem nada que ver terrorismo com protesto, né? São coisas completamente diferentes, né? Ainda que haja exageros na ação dos black blocs, né? Mas no fundo, né, o que a sociedade brasileira quis de forma espontânea num primeiro momento reclamar é a qualidade ruim da política, a dissintonia da política, né, com o mundo real. O senhor considera exagero o ataques a bancos, ataques a prédios públicos? Isso seria um exagero? Eu acho isso um exagero desnecessário, porque isso, a rigor, muda pouca coisa, né? Talvez dê evidência para quem faz isso, mas na prática não produza resultado nenhum. Mas nem por isso eu vou achar, né, que você tem que criar uma lei antiterrorismo. Seria um exagero, né? E eu jamais concordaria, tampouco daria meu voto a esse tipo de iniciativa. Eu acho que a democracia brasileira é jovem, tem apenas 25 anos que nós votamos continuadamente. Isso é muito pouco perto das democracias consolidadas no mundo, centenárias. Há muita coisa que já aconteceu de bom no Brasil, mas há muita coisa que nós precisamos amadurecer, assegurando a liberdade, né? A liberdade das pessoas, a liberdade do parlamento se estar instalado, a liberdade da imprensa de poder exercer o seu poder irretocável de crítica, de notícia. Eu acho que tudo isso faz bem para um Brasil que está recém aprendendo a lidar com a democracia. Deputado, como é que o senhor vê a entrada aí do nome do ex-governador Olívio Dutra na disputa pelo Senado, né? Fica uma coisa meio polarizada entre o Olívio e o Lazier. Como fazer para romper essa polarização? O que o senhor pretende apresentar de proposta nesse sentido que o diferencia desses dois pré-candidatos? Samir, o Olívio eu acho que engrandece a disputa ao Senado. Eu fui secretário do Olívio, tenho muito respeito por ele, também respeito o outro oponente ao Senado. Mas eu acho, como eu disse na abertura, que há uma geração política no Rio Grande do Sul pedindo passagem, né, querendo chegar. No momento em que eu tomo uma decisão, de vez em quando, e eu acho que o telespectador que está nos assistindo vai compreender, as pessoas dizem, mas Beto, tu ia ser o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, pô, talvez tu fizesse 300 mil votos, tu estava reeleito. Eu digo, não é verdade, só que eu acho, né, eu tenho convicção que a política não é lugar nem para oportunismo, nem para acomodação. E se você ficar sapateando muito tempo no mesmo lugar, a tendência da acomodação, né, ou de se acostumar com o funcionamento das coisas é muito grande. Por isso que eu dei esse passo, independente se haveria este ou aquele na disputa, né? E eu acho que o Rio Grande e as ruas do Brasil pedem renovação. Agora, essa renovação tem que ter disposição, essa renovação tem que ter experiência, né? Essa renovação tem que ter atitude, tem que olhar para o futuro, porque eu acho que a grande discussão que tem a ver com a política nacional, a política do Rio Grande, a representação do Senado, é o futuro, né? Mais do que ficar discutindo o passado, quem fez mais, quem fez menos, qual é a agenda, né, daqui para os próximos 10 anos para esse país, né? Eu tenho compreensão de que há um ciclo político e econômico que se esgotou, como já se esgotou o ciclo da busca pela democracia, como se esgotou o ciclo da construção de uma moeda forte, de uma economia estável, e agora esse ciclo de inclusão social muito importante que começou com Lula e que está parando de melhorar com a presidenta Dilma, com todo respeito, ele também pode estar indo para o seu esgotamento. Então, não muda nada o cenário, né? E eu vou apresentar as propostas que eu acho que um Senado moderno, renovado, né, do Rio Grande do Sul precisa atuar e defender o nosso Estado. Antes da pergunta, vamos passar o telefone, Perdigão, para quem nos assiste. Nós estamos ao vivo também pelo Portal Terra e aqui pelo canal 21 da NET e 48UHF. Você pode participar em facebook.com/Ubra TV Cultura. Mande sua mensagem, a gente vai ler aqui no programa. E também pode ligar 51 3477 9105.
Perguntas para o pré-candidato ao Senado, Beto Albuquerque. Pré-candidato, aqui no Rio Grande do Sul, então, lá em 2010, o PSB se uniu com o PT e com o PCdoB. Agora os senhores, então, se juntam com o PMDB e com o Solidariedade. Por que essa virada mais ao centro? PSD, perdão. Por que essa virada um pouco mais para o centro, então? Os senhores acham que podem ser mais protagonistas com essas outras legendas? Não é. Primeiro, nós não temos nenhum preconceito de acharmos que só um lado da política é capaz de melhorar a vida das pessoas. Eu acho que esse tempo já passou. Aliás, o grande líder chinês dizia, não importa, né, a cor do gato, importa é que ele pegue o rato. Quer dizer, nós temos muitos problemas no Brasil, né, temos como melhorar esses problemas hoje, né, com gestão, com visão moderna, com sintonia com a sociedade, com a juventude gaúcha e brasileira. Então, não é um problema de mudança de lado ou de deixar o pensamento. O fato é que o PSB tentava em 2010 um protagonismo aqui no Estado, né? Tentou inclusive um protagonismo nacional com o Ciro Gomes, mas a tendência, à época, em 2010, majoritária em todas as pesquisas, não era de mudança, a tendência era de continuidade. Aliás, você saía nas ruas e as pessoas diziam, não, vamos deixar a Dilma, afinal de contas ela vai continuar o que o Lula vem fazendo e tal. E todas as pesquisas diziam o quê? 74%, nós queremos continuidade. O PSB chegou em março, retirou a candidatura do Ciro Gomes, né? E nós fizemos o recuo porque a nossa aliança não se viabilizou. E eu ouso dizer que o nosso movimento, meu e da Manuela, permitiu que o Tarso Genro se elegesse no primeiro turno. Foi um agregado de qualidade que nós levamos, porque se ele não tivesse o nosso apoio, muito possivelmente as eleições poderiam ter um outro desfecho. O PSB volta a ter protagonismo em 2014, agora com Eduardo Campos, nosso ex-governador de Pernambuco, um cara, né, novo, da nossa geração, que tem no seu portfólio realizações muito importantes na saúde, educação e segurança pública no estado de Pernambuco. Isso motiva o PSB passa, né, a ter o apoio de Marina Silva e nós fomos em todos os estados, isso não ia ser diferente aqui no Rio Grande do Sul, buscar, evidentemente, uma alternativa de palanque a Eduardo, que não fosse, neste caso, né, uma dicotomia, que houvesse mais proximidade, convergência, menos conveniência, mais convergência, e encontramos no PMDB, essa possibilidade. Eu queria que o senhor comentasse o que foi anunciado hoje no Rio de Janeiro, que é a parceria entre o PT do Lindbergh Farias e o Romário do PSB, que, aliás, costumava ser um crítico ferrenho da presidente Dilma. O que o senhor acha dessa parceria e como deve repercutir no palanque nacional no Rio de Janeiro? Primeiro, o Lindbergh, até onde eu sei, não é o candidato da Dilma. O candidato da Dilma é o Pezão, o Sérgio Cabral, a turma que está lá governando. O Lindbergh é um projeto jovem, né, de uma geração nova, abandonado, né, pelo PT. Abandonado pelo PT. Essa é a grande realidade. Então, a conversa com o Lindbergh pode evoluir exatamente por isso, né? Quer dizer, não é uma candidatura do PT ou que tenha legitimidade, infelizmente, porque é um senador, né, ativo, é um cara que foi prefeito, né, que tem muitas realizações, né, e que pode, evidentemente, apresentar novidades para o Rio de Janeiro. Então, essa conversa, ela adveio da desistência do Miro Teixeira acontecida ontem, porque o nosso candidato até ontem era do PROS, era Miro Teixeira, né, um sujeito, né, de bom trato, um cara com uma história irretocável, um cara que ia pôr o dedo na moleira de muita gente no Rio de Janeiro. Aliás, falta talvez moleira para apertar lá, porque a política é muito controvertida no Rio. E acabou que esse desfecho não deu, o Miro renunciou à condição de ser candidato e era notório dentro do PSB, do próprio Romário, que é o nosso pré-candidato ao Senado, a possibilidade de estar próximo do Lindbergh, né? E o Lindbergh ser palanque do Eduardo Campos. Essa que é uma real e concreta possibilidade, porque o PT rejeitou o palanque de Lindbergh e escolheu como palanque o Pezão e o Sérgio Cabral. Já tem uma pergunta de um telespectador aqui, Perdigão. Sim, 3477-9105. O Ademar entrou em contato com a gente, ele é de Eldorado do Sul, Ademar Francisco de Melo. Ele pergunta, Beto, tu foi um dos grandes incentivadores da UERGS, um dos criadores, enfim. O que tu vai fazer pela educação no Senado?
Eu vou ser um obcecado, né, pela educação como senador, como já sou hoje, como cidadão, como pai e como deputado federal. A Universidade Estadual, eu me lembro, rapaz, como se fosse hoje, Perdigão. Eu trabalhei 14 anos do movimento estudantil, eu presidi o DCE da Universidade de Passo Fundo, presidi o Diretório Acadêmico América Latina Livre quando eu fazia faculdade de História. Naquela época eu era mecânico em Passo Fundo, o que me honra, foi a herança que eu recebi do meu pai e foi a forma que eu tive de começar a criar meus filhos, pai muito cedo, que eu fui com 21, 22 anos, né, e de pagar também a minha faculdade, né? Então, como nós não tínhamos opção de ensino público ali em todo o norte do Rio Grande do Sul, todas as universidades públicas federais, elas estavam, né, do centro para o sul, Sim. Né, de Porto Alegre, Sim. Santa Maria, Pelotas, Rio Grande, enfim, nós não tínhamos na metade norte. E vimos experiências em São Paulo, né, com a Unesp, com a USP, vimos experiências em Santa Catarina, no Paraná, onde os governos estaduais também se viram, né, em Pernambuco também, responsáveis pelo ensino superior. E passamos a fazer uma luta pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que foi coroada com a chegada do Olívio ao governo do Estado, né? Então, eu tenho, digamos, na minha história, na minha trajetória, essa marca é uma marca que me alegra muito. Agora, nós precisamos fazer muito pela educação pública, principalmente de ensino médio, no país. Nós precisamos apostar muito naquilo que o Eduardo fez em Pernambuco. Pernambuco hoje é o estado com a maior rede, isso não é proporcional, é a maior rede numérica de alunos em escola de tempo integral de nível médio, porque no nível fundamental é comum você ter uma prefeitura aqui, lá, enfim, ter escola de tempo integral. Não, são quase 300 mil, um pouco menos de 300 mil alunos em Pernambuco. Isso é mais do que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais juntos, em tempo integral no ensino médio. Então nós precisamos investir sim no ensino superior, precisamos melhorar muito o nosso ensino médio, qualificar os nossos trabalhadores para que não fiquem a vida toda ganhando só salário mínimo e o governo querendo convencê-los de que esse é um emprego bom. Não é preciso elevar a condição do poder aquisitivo dos nossos trabalhadores. Na questão do educador, deputado, o governo Tarso Genro, ele garantiu, disse que iria criar as condições então para se pagar o piso nos 4 anos, mas o que a gente percebe é que ele não vai, ou ele ainda não é pago como salário básico do plano de carreira. O senhor acha que é preciso mudar, por exemplo, o plano de carreira ou mudar a lei do piso? De que forma a gente vai solucionar esse impasse aqui no Rio Grande do Sul? Não, primeiro ou como senador, claro, o senhor vai... Né? Eu acho... Eu vou dar um dado para vocês, para os telespectadores que nos honram com a audiência. O governo federal, em 2013, Samir, designou para o Fundeb, né, como repasse do poder central da União aos estados, 11,7 bilhões. Isso é metade do que o governo teve que dar na sua primeira parcela de indenização pelos erros que o governo federal cometeu na redução da energia. Foram 22 bilhões num primeiro momento só para indenizar as companhias elétricas, agora vão ser mais 20 bilhões e para toda a educação na área do Fundeb foram 11. O que eu estou querendo dizer com isso? É muito difícil os estados, né, com essa pouca participação federal na educação, que nós como parlamentares temos procurado aumentar isso, agora no PNE elevamos isso para 10%, né, do PIB, mas nós queríamos que isso fosse para a educação pública, né, não apenas somando várias variáveis para se chegar a 10%, porque os estados precisam, tanto na segurança quanto na saúde e na educação, de participação da União. Não tem como segurar essa onda sozinho, essa aqui é a grande verdade. Então, prometer a questão do piso, né, sem fazer essa equação, é de fato uma zona de alto risco. De alto risco. Então, eu acho que nós precisamos melhorar a gestão da educação, nós precisamos controlar resultado na educação, nós temos que saber se a nossa gurizada está de fato aprendendo, nós precisamos discutir com os professores, não precisa fazer nada goela abaixo, discutir com os professores, com os pais, com os alunos, essa questão do plano de carreira.
Porque mudar plano de carreira não é problema. Agora, quando quer mudar para piorar a vida dos caras, é evidente que nós todos aqui e quem está nos assistindo se colocaria contrário. Agora, se você me convence que tem um plano que vai melhorar a minha vida, a minha carreira, vai melhorar o meu salário, eu vou ganhar mais com isso, eu tenho certeza que ninguém, né, estaria contrário a essa medida. Então, nós temos que trabalhar numa soma de iniciativas, tanto de participação federal quanto de arrumar as contas do Rio Grande do Sul, né, que não são das melhores, infelizmente. Nós somos, e logo na frente eu vou dar alguns números, que eu, como gaúcho, né, fico impactado. Posso até agora, se tu me permitir, Vamos Guilherme? deixar para o próximo bloco, deputado, porque daqui a pouco mais a gente vai falar sobre a dívida do Rio Grande do Sul, a questão de indexador. Pré-candidato ao Senado, Beto Albuquerque, responde. A gente volta daqui a pouquinho. Começamos a falar no bloco anterior sobre as finanças do Rio Grande do Sul e é o assunto que a gente aprofunda agora com o pré-candidato ao Senado pelo PSB, Beto Albuquerque. Pré-candidato, o projeto então que muda o indexador da dívida dos estados, ele já foi aprovado em 2 comissões do Senado, mas ainda não foi a plenário. O que fazer então para que ele vá adiante e qual é a nossa realidade? Bom, primeiro vale um registro, né? Aqui conversando entre todos nós, isso é uma coisa, eu nunca vi uma anomalia desse porte. Quem mandou esse projeto para o Congresso de revisão do índice de correção da dívida dos estados foi o governo federal. E quem não está deixando votar o projeto é o autor dele, o governo federal. Quer dizer, deu para trás, né? Sim. E eu acho que nós temos que dizer, deu para ti baixo astral, quer dizer, nós temos que mudar esse jogo. Sim. Porque a mudança do indexador, ele é importante, mas não resolve o nosso problema. Ele é importante porque nos dá a possibilidade de nos endividarmos um pouco mais. Mas a solução para o Rio Grande do Sul não é só endividar-se. Nós somos hoje, das 27 unidades da federação, Samir, a mais endividada. Nós devemos 210% do que nós arrecadamos anualmente. Imagina a senhora e o senhor em casa, se vocês devessem 2 vezes, um pouco mais de 2 vezes o que você ganha por mês. Tinha quebrado, fosse um empresário, tinha quebrado. Então a solução nossa não é só aumentar a nossa capacidade de endividamento. E a dívida do Brasil com o Rio Grande do Sul não é só isso. Eu nem vou falar do que o Rio Grande do Sul transfere de impostos, de tributos para o governo federal. Mas só na dívida, a cada 4 anos, nós mandamos daqui para lá 11 bilhões de reais. O que nós recebemos de volta do governo federal? Está se distribuindo caminhões para o interior, tudo isso é lindo, mas isso aí eu estou falando de milhares. Levamos muito tempo para ter uma BR-448. A 448 é um investimento legal, sim, custou 1 bilhão. Sim, mas só chegou agora. Só chegou agora. O que eu quero dizer é que nós, gaúchos, somos credores do Brasil. O Brasil deve para a gente, desde quando foi criada a Lei Candir, que era necessária para estimular as exportações, mas nós fomos um dos estados que mais pagou a conta. A relação com o Mercosul é uma necessidade, mas quem sofre o maior impacto não é São Paulo que está lá. Somos nós que estamos aqui na fronteira e nós não temos indenização por isso. Nós não temos uma zona franca como tem Manaus, né, onde a indústria se expande com pesados investimentos. Nós acabamos com o freio de mão puxado porque o Brasil nos deve muita coisa. Quando um governo federal que leva daqui 11 bilhões a cada 4 anos, só de juros da dívida, fora os tributos que o Rio Grande do Sul faz, prepara um PAC de investimentos, qual tem sido a nossa participação? Pequena. Então, esse é o papel do Senado. Esse é o papel do governo. Dizer, para aí um pouquinho, o pessoal de Brasília, a nossa parte aqui do PAC de infraestrutura, de concessões, de estradas, né, de saneamento, está muito aquém daquilo que o Rio Grande do Sul há muito tempo deve. Então, mudar o indexador, sim, é muito importante, mas nós temos que rediscutir a relação. Nós temos que fazer um ADR com o governo federal. Né? Tem que discutir essa relação, porque ela é impagável. E se continuar desse jeito, nós não vamos nos afastar dos problemas. Veja um dado, eu dei o dado do endividamento. Nós somos o estado mais endividado de todas as 27 unidades
da federação, né? E por outro lado, nós somos também o último, em capacidade de investir com dinheiro próprio. Então hoje nós estamos numa sinuca de bico, cara. Nós temos que chegar num banco, pegar o dinheiro daquele banco para pagar o empréstimo do outro banco. Nós estamos vivendo com dificuldade, precisamos fazer mudanças estruturais, temos que discutir isso com a sociedade, fazer aquilo que qualquer pai de família faria com a família, sentaria com os filhos, com a mulher e dizia, ó, pessoal, nós nos apertamos, gastamos demais no cartão de crédito, eu não posso esse ano, né, comprar tudo que vocês querem no dia das crianças, no dia das mães, no dia dos namorados, né, e nós vamos ter que ajustar as contas. Passa por uma diminuição, inclusive, de reajustes para o funcionalismo? Não, eu acho que você tem que... Ninguém pode gastar aquilo que não tem. Qualquer um de nós aqui não gasta aquilo que não tem, né, porque é só o poder público que muitas vezes gasta o que não tem, porque Sim. o dinheiro é dos outros, né, não é do governante. Isso você tem que rever esse conceito e melhorar a despesa com o gasto público. Então, essa é uma realidade que precisa ser enfrentada. O senhor falou em discutir a relação aí, deputado. Queria que o senhor comentasse um pouco a respeito da relação entre PT e PSB, que é uma relação, né, histórica, ela vem desde a década de 80, com o Bisol como vice do Lula, enfim. Em que ponto essa relação ela foi se deteriorando a ponto do PSB sair do governo? O PSB que cresceu demais já não coube nessa coalizão, o PT não soube respeitar o tamanho do PSB também dentro desse processo. E o senhor acha que outros partidos como PCdoB, PDT, aí, podem também acabar se descontentando com essa coalizão em torno do PT? Samir, o que eu diria a ti e aos telespectadores nós não temos estresse com o PT. Nós somos um partido que temos, como o PT teve, direito a ter protagonismo na política, né? É que nem time de futebol, se não entrar em campo, perde a torcida. Eu tenho 28 anos de filiação no Partido Socialista Brasileiro, feitos esse ano, 28 anos, é mais da metade da minha vida, é o meu único partido. Eu não queria morrer só pedindo voto para os outros. Eu ajudei a fazer esse partido, o Eduardo Campos chegou depois, Ciro Gomes chegou depois, quer dizer, eu cheguei antes. E eu acho, né, que um partido político só tem razão de existir se de fato ele tiver a fim de ter protagonismo, e nós estamos tendo protagonismo. Lógico que como os governos de então, tanto cá quanto lá, são do PT, cabia ao PSB o quê? Se afastar dos governos. Aliás, nós fizemos o que é incomum na política, nós saímos dos governos. E saímos numa boa porque nós queríamos ter protagonismo. O costume na política é os caras quererem entrar, né? E trazer mais gente para dentro do governo. Nós decidimos sair legitimamente. Isso não é bronca, isso não é estresse, isso não é depreciação de conceito. Não, é o nosso direito. Nós queremos ter o exercício, o direito de podermos fazer as disputas. Aliás, aprendemos com o Lula. O Lula disputou 3 para perder, né? Depois ganhou 3, quer dizer, mas se não tivesse iniciado, e eu que fui cabo eleitoral lá em 1989 do Lula, via, né, que aquele cara que não tinha nada estava lá disputando o seu espaço. Então é isso, o PSB hoje convive, tem divergências com a forma como o país está sendo conduzido, nós temos muitas críticas, não fomos ouvidos, achamos que o arranjo político que está em Brasília é o pior dos mundos, e com esse arranjo, né, que tem lá o Sarney, o Collor, o Renan, essa turma ser muito importante na composição dos governos, a chance da presidenta Dilma oferecer alguma coisa de novo a esse povo que protesta e quer resultados melhores daqui para frente é zero. É zero, porque não tem como sair coelho dessa cartola com essa gente velha, Sim. com essas velhas raposas. Né? Deputado, o senhor acaba de citar alguns nomes que pertencem ao PMDB, que é o partido que acompanha na coligação. O que o senhor acha dessa relação agora com o PSB, com esses nomes? O PMDB é uma federação, e a grande vantagem é que o PMDB gaúcho sempre se rebelou contra essas figuras, né? Isso não é uma dicotomia. Aqui no Rio Grande do Sul, todos eles, a começar por Pedro Simon, né, e por todos esses companheiros que estão nessa jornada, nunca foram, né, cupinchas, né, ou serviçais dessa gente. Todos nós sabemos que o PMDB lá na ditadura era um guarda-chuva de muitas forças políticas, que posteriormente, né, rachou e deu origem ao PSD, que já era uma inconformidade do PMDB,
E depois disso há vários estados discordantes com essa política centralizada que existe. Então, o PMDB do Rio Grande do Sul não é esse PMDB, né? E não joga na mesa o jogo que essas figuras jogam. Se houvesse políticos do Rio Grande do Sul do PMDB, né, à frente de ministérios onde estão lá os encarregados do Sarney, do Renan Calheiros, eu tenho certeza que os resultados no Brasil hoje seriam completamente diferentes. Na eleição de 2012, o gasto dos políticos com a eleição, com a campanha, passou de 4 bilhões de reais. E na reforma política se discute a questão do financiamento público de campanha. O senhor é a favor ou o senhor acha que essa não é a saída para baixar esse custo de campanha eleitoral? Não, eu primeiro gostaria de iniciar a reforma política não exatamente só por isso, né? Eu acho que no Brasil, a nossa proposta, inclusive, é de acabar com a reeleição, estabelecer eleições gerais a cada 5 anos, de vereador a presidente, sem reeleição, acabar com a coligação na proporcional dos partidos. Sem ter este intervalo de 2 anos a cada pleito? Sem ter esse intervalo que hoje não constrói partido, não dá identidade nacional para nenhum partido. E também ter alguma cláusula de barreira, porque não é possível, né, que um partido sem voto da nação possa ter representação. A reforma política começasse desta forma, com essas 3 intervenções, que é o que nós deveremos apresentar se vencermos a eleição presidencial ao Congresso, já faz com que os partidos tenham que ter uma outra noção sobre a política. Primeiro, não dá para, no município A, no município B, no Estado e na União, o partido está com essa diversidade toda. Você reorientaria politicamente os partidos a ter mais alinhamento, não só ideológico, mas ter coerência política. E também você não ficaria criando mandatos muitas vezes protagonizados mais pela coligação do que efetivamente pelo apoio popular. O financiamento, ele é uma anomalia na democracia brasileira, que, como eu disse, é muito jovem. Eu acho que a gente julga muito rapidamente a democracia do país. Agora, eu não consegui ainda buscar ou encontrar certeza de que o financiamento público de fato possa substituir isso, ou quem sabe não possa ser de novo a porta aberta, não só para o Caixa 2, ou para o Caixa 3, ou para o Caixa 4. E outro detalhe, o financiamento público vai continuar seguindo essa proporção de distribuição de recursos, onde o PT e o PMDB, por serem os grandes partidos, vão hegemonizar 60% dos recursos. E eu vou deixar de botar dinheiro na saúde e na educação para botar na conta dos partidos políticos para fazer campanha? Sim. Quer dizer, que condição nós vamos ter de fazer isso? Isso não, filosoficamente, parece ser legal, Samir. Mas você imagina o cara lá como deputado e senador votando no ano anterior à eleição um orçamento que vai dizer, olha, 10 bilhões, sei lá quantos bilhões, para os políticos fazer campanha. Mas para um pouquinho. Sim. Não está sobrando esse dinheiro. Como fazer para que esses temas todos da reforma política passem no Congresso, né, deputado? O senhor sabe, o senhor é deputado há 3, 4 mandatos, tem que fatiar, nunca passou. Tem que fatiar, porque lá no Congresso o que eu percebo é o seguinte, para não fazer nada os caras propõem muita coisa. Então quando se propõe muito é para não fazer nada. E se você propõe muita coisa, inclusive que afeta o cara ali na sua próxima eleição, ele não vota. Você tem que ter transição. Qualquer reforma, seja a política, a tributária, né, ou a reforma penal, tem que ter etapas. Tem uma pergunta já, mais uma pergunta de um telespectador. Na verdade, são 2 perguntas, eu vou fazê-las claro, por favor, certo? A primeira é no facebook.com/UbraTVCultura, você também pode mandar suas mensagens. Quem participa agora é o Vitor de Boer Macanhã. Acho que é assim, Vitor. Bom, primeiramente ressalto que votarei no deputado Beto Albuquerque. Minha pergunta é, se por acaso o candidato do PSB não for para o segundo turno nas eleições presidenciais desse ano, quem o deputado vai apoiar caso o segundo turno seja entre Aécio e Dilma? Ô Vitor, primeiro obrigado pelo teu apoio. Mas eu sinceramente te responder, a possibilidade de nós não estarmos no segundo turno seria antecipar algo que nós não estamos vendo na frente. Aliás, para quem quer de fato derrotar a Dilma, o candidato para ir para o segundo turno é Eduardo Campos, né? Os tucanos, o Aécio são fregueses, né, de carteirinha. Por quê? Porque ajudam a reeditar a velha discussão que há 20 anos tem polarizado a eleição no Brasil, né? Que é o nós contra eles,
é o antes e o depois, eu fiz mais, tu fez menos. Chega disso, a nossa agenda agora tem que ser uma agenda de futuro. Então, Vitor, nós queremos ir para o segundo turno e é isso que nós temos convicção para vencer esse ciclo político-econômico e iniciarmos um novo ciclo, né, que a sociedade está reclamando com razão, que o empresariado quer que seja retomado o desenvolvimento e que, acima de tudo, os empregos sejam assegurados e as conquistas sociais que nós tivemos não se percam, né, por falta de administração. Agora a pergunta veio pelo telefone. Isso, 3477-9105. Hoje eu estou porta-voz do povo aqui. O Jonas de Oliveira Borges é publicitário e ele faz a seguinte pergunta. Ele coloca que os institutos de pesquisa eleitoral fazem a média de 2.500 pesquisas, né, com pessoas, entrevistas. Aqui no Brasil são mais de 5 mil municípios. Então, ele pergunta, o senhor confia no método de pesquisa de opinião para as eleições? Olha, a pesquisa é um retrato, é uma fotografia, né? Eu estava vendo a insatisfação com o governo da presidenta Dilma é majoritário, mas ela tem 39% de intenção de votos. Isso é uma contradição? Não, isso é uma realidade que ela é 100% conhecida, o Aécio é 55% e o Eduardo, nosso candidato, é recém 25% conhecido. É óbvio que quando roda a cartelazinha aquela para o cara escolher o candidato, vai escolher quem? O mais conhecido. Sem mesmo associar a sua resposta anterior até de rejeição. Então a pesquisa é fotografia de momento, a pesquisa influencia, mas não ganha eleição. Tem pesquisa que erra o boca de urna, né? Todos nós já vimos, sim, e vocês que cobrem, né? Isso. Eu acho que o que vale é a vontade da sociedade, né? E de debater política. Nós precisamos, nesse momento, debater política, fazer aquilo que a gente faz na universidade, na sala de aula, que a gente faz no protesto, que a gente está fazendo aqui, conversar e tomar uma decisão, por exemplo, para o Senado. Nós somos 3 candidatos completamente diferentes um do outro. A sociedade gaúcha tem que fazer o debate de qual é o estilo, o tipo, o jeito que ele quer nos próximos 8 anos, porque essa eleição joga o cara para 8 anos. Né? Quer dizer, que perfil você quer lá? Quais são as diferenças de perfil para candidato? Dos 3 candidatos? Ou o que o senhor traz? Bom, eu só sou candidato porque eu me preparei, tenho vontade, sou super determinado e acho que exercer a função do Senado tem que ter muita disposição. Porque trabalho é o que não falta e para ir para o Senado o cara tem que ir a fim de trabalhar. O Senado não pode ser fim de carreira. O Senado não pode ser um negócio só para o discurso. Eu não serei, primeiro, eu vou dizer então o que eu não serei. Eu não serei um senador do meu partido, que vou lá para representar o meu partido, a minha ideologia. Eu quero ser um senador do Rio Grande do Sul, seja qual for o governador, seja qual for o presidente. Eu não serei um senador que vai ficar achando culpados para os problemas, ou atirando a culpa nos outros, né, ou achando a forma de não construir solução. Eu acho que nós temos que ajudar a construir solução. Isso são diferenças. Eu tenho 22 anos a menos, tanto de um quanto de outro, né, dos candidatos que estão postos agora. Mas do ponto de vista de Brasília, de como funciona o parlamento, de como são os caminhos para a gente ajudar a resolver as coisas, me desculpe a franqueza, eu sou muito mais experiente que os dois juntos. E eu acho que isso, né, a experiência, a atitude, é uma coisa que deve pesar, né, nas nossas escolhas. Como eu disse, o Senado é para quem está afim de trabalhar, para quem está afim exatamente de empreender, muita disposição, ter atitude, pensar o futuro e ajudar, né, o Rio Grande do Sul, deputado, a fazer as suas coisas estruturantes acontecerem. Uma questão que preocupa bastante os brasileiros é o fator previdenciário. Queria saber a sua opinião sobre isso e que tipo de projeto o senhor teria, algum projeto já em vista no Senado para essa faixa da população, para os aposentados? O fator previdenciário, nesse momento, ele pouco se explica já, a sua existência. Essa que é a grande verdade, né? Porque ele não reduziu o déficit previdenciário. O governo, por sua vez, ao efetivar recentemente a desoneração da folha, fez o quê? Desonerou a contribuição previdenciária patronal. Bom,
Se o governo desonerou a conta empresarial com a Previdência, por que tem que ser o trabalhador que tem que pagar essa conta? Então está na hora de você refazer essa conta, né, da idade e do tempo de serviço. Eu acho que o fator previdenciário, ele não pode ser simplesmente revogado, mas você tem que fazer uma nova discussão, né, para ajudar a encontrar um ponto de concordância. Hoje, quem está penalizado na contribuição e na aposentadoria são os aposentados. Eu tenho em casa um pai, e muitos que estão me escutando também, né, que contribuiu sobre 5 salários. Meu pai era mecânico, né? Hoje o cara ganha 1,5 salário. Quer dizer, esse é o caminho que o Brasil quer dar para os aposentados, todo mundo lá na frente ganhar salário mínimo, justamente na idade em que se tem mais despesas, que se tem mais problemas. Eu sou contra esse caminho. Nós temos que ter um outro caminho para quem vai trabalhar a vida inteira. Reajustar, né, conforme o índice de inflação, por exemplo, os salários? Não, eu acho que você tem que criar a condição, primeiro, né, para que o chamado fundo de aposentadoria, né, ou as reservas para pagar as aposentadorias não sejam usadas para outro fim que não seja esse. Isso tem que ser sagrado. Você tem que ter uma previdência pública, primeiro, que não deixe investir fundo de garantia e previdência em coisas que podem dar errado. O fundo de garantia já financiou muita coisa errada. Aliás, quando eu vejo a Petrobras perder mais da metade do seu valor, eu fico me lembrando da campanha que o governo fez para que os trabalhadores pegassem o seu FGTS e comprassem ações da Petrobras. Quem fez isso perdeu a metade hoje. Perdeu a metade. Então, nós temos que cuidar com a aposentadoria, com o fundo de garantia. Isso não pode ser um negócio que meia dúzia chega lá e toma uma decisão de aplicar aqui, de aplicar ali, de gastar lá, o dinheiro que não é de quem está tomando a decisão. Dinheiro da Previdência, dinheiro de fundo de garantia é do trabalhador, né? E, portanto, ninguém pode mexer, governo nenhum pode mexer, você tem que ter seriedade nesse tipo de questão. Então, o fator previdenciário hoje, ele está desatualizado, ele tem que ser revisto, né? Ele tem que ser revisto. Bom, prefeitos e governadores, eles questionam aí essa questão do governo federal ficar com a maior parte dos impostos arrecadados. O senhor, como senador, o que pode fazer para mudar isso e para inverter essa lógica? Eu acho, primeiro, nós temos que criar mais facilidade do que dificuldade. Hoje, a vida de um prefeito, de um governador, na relação com o governo federal, é de muita dificuldade. Se eu, como deputado, né, e eu vou dizer isso porque isso é um exemplo, porque eu faço muito, uso a minha emenda parlamentar para um prefeito, né, ali em Eldorado, prefeito Sérgio Munhoz, fazer um ginásio de esportes. O prefeito esse tem que juntar, Perdigão, 32 documentos. Quando ele consegue o 32º, o primeiro já venceu a validade. Depois ele tem que apresentar o projeto para a Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica não concorda com o terreno, tem que mudar o projeto, assim por diante, passou 1 ano e meio, não aconteceu nada. Aí ele assinou o convênio, aí ele tem que fazer a licitação, ou seja, hoje, né, a burocracia para um prefeito transformar uma obra em realidade, e nós todos estamos vendo aqui, né, em tudo que é lugar, é absurdo. Então nós temos que facilitar primeiro essa relação. Nós estamos propondo, não é um novo pacto federativo, nós estamos propondo um novo federalismo, né, que é um dos compromissos do Eduardo e já discutido, inclusive, com o Sartori, como nosso pré-candidato aqui a governador. Nós temos que criar um fundo especial para municípios, assim como tem o fundo de educação, o Fundeb, né, tem o fundo de repasse da saúde, diretamente, nós temos que criar um fundo especial para os municípios e passar o dinheiro na veia do município, sem esses atravessadores, sem essa burocracia. Isso significa que na internet o prefeito vai dizer: eu quero fazer o ginásio de esportes no bairro tal. Ponto. Esse é o compromisso dele. No final, ele tem que me entregar a prova de que ele fez, ou senão ele vai ser 100% responsável. Não tem divisão de responsabilidades e acaba que todo mundo é impune se a obra foi superfaturada ou se a obra não saiu como fez. Hoje é tanta burocracia, tem tanta gente envolvida que ninguém sai impune. Agora, se eu fizer essa relação direta, eu resolvo essa questão. Então, o novo federalismo, ele é importante. O governo federal hoje, na saúde, Guilherme, na educação e na segurança, é o ente que menos aporta grana, mas é o que mais arrecada.
Isso está errado. Nós estamos lá lutando no Congresso para aprovar o aumento do repasse do FPM em mais 2 pontos percentuais. Foi um acordo, inclusive, assumido com os prefeitos agora na última marcha. Nós estamos fechados com isso porque quanto mais descentralizamos recursos, melhor eles podem ser transformados em coisas concretas. Então, o novo federalismo é necessário no país, nós temos que apoiar os municípios sem essa burocracia toda. Se eu não estou enganado, tem mais de 10 mil pessoas em Brasília cuidando de convênios. 10 mil pessoas, carimbo, carimbinho, carimbão, papel, papelzinho, papelão, e a obra não sai. E o cidadão fica esperando a sua UPA, fica esperando o seu posto de saúde, fica esperando o asfalto, que há 50 anos ele espera na frente da sua casa. Isso não sai por quê? Porque a burocracia não deixa acontecer. Então, você tem que facilitar a relação, tornar ela transparente, direta e repartir melhor, evidentemente, os repasses de educação. Não pode, o governo hoje, federal, não ter protagonismo importante de recursos, por exemplo, na segurança pública. Mas vem cá, então o crime, o tráfico, o roubo, o assassinato, isso é assunto só de prefeito e de governador? Certo. Nós temos que criar o Sistema Único de Segurança Pública. Como a gente tem o Sistema Único de Saúde, vamos criar o de Segurança Pública, para que o governo diga, eu vou entrar com 10% do custeio desse negócio. Na questão da segurança pública tem uma pergunta agora que chegou pelo telefone. Quem tinha, estou acabando de anotar ela aqui, o Itamar de Eldorado, ligou aqui no 34779105. Ele pergunta faz a seguinte pergunta: o que o senhor acha de colocar o Exército para comandar os presídios? E a gente já pergunta também, aproveita para perguntar qual a sua opinião sobre o sistema prisional. Bom, primeiro, o sistema prisional tem muita coisa errada, né? É evidente, como tem... a gente vai falar, há pouco eu estava falando com colegas de vocês sobre o assunto do semiaberto, né? O semiaberto, hoje, da forma como ele está, é um problema. Agora, você não vai acabar com o semiaberto. Agora, o sujeito que cometer crime de novo na sua primeira possibilidade de estar em liberdade semiaberto, esse cara não pode mais ter acesso ao semiaberto. Então você tem que fazer adequação. O sistema prisional é muito ruim, tem outras soluções. Nós não precisamos exatamente do Exército para fazer isso, né? Nós temos que ter o investimento necessário, adequado, nós temos que botar o preso a trabalhar, a estudar em ambiente adequado, né? Nós temos que ter vigilância sobre isso, né? Para ver se a gente tira um cara... Sim. Um pouco melhor. Agora, hoje, os presídios brasileiros, né, e as casas, né, de detenção de adolescentes, na realidade, são escolas, pós-doutorado em crime, em tráfico, né? E nós precisamos alterar exatamente isso. O senhor comentou antes, deputado, a respeito das relações federativas, né? O que o senhor pensa sobre esse instituto aí da emenda parlamentar, né, para verbas para municípios, enfim? O senhor não acha que ele pode, às vezes, tornar pouco republicanas as relações entre parlamentares e municípios e parlamentares do próprio governo federal, né? Que a gente sabe que também é motivo de moeda de troca. Isso é preciso discutir. Eu acho que a tua posição, Samir, ela é profunda e verdadeira. Mas, na vida real, há muitas coisas que hoje acontecem em municípios que, se não houvesse essa emenda, não aconteceria nunca. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, né? Eu sou um cara que ajudo há 10 anos 15 hospitais regionais regularmente todos os anos, né? Se você for hoje lá no Frei Clemente Soledade, no Parque Belém, aqui de Porto Alegre, né? Se você for em Caxias, em Santa Cruz, em Passo Fundo, em Carazinho, Tapejara, você vai ver hospitais que se equiparam ao longo desse tempo. Ou seja, eu nunca fui lá pedir voto para esses caras. Porque o que eu preciso lá é que a saúde seja melhor. O Hospital de Olhos de Passo Fundo hoje é um hospital filantrópico que faz cirurgias a laser para o SUS, né? Teve lá talvez grande parte, mais da metade dos recursos para que ele seja hoje um top de linha no interior do estado, fora da capital, das emendas. Então isso tudo é muito controvertido. Eu preferiria que tivéssemos esse fundo, que eu há pouco defendi aqui, sim, em que houvesse um programa organizado, né? Porque, evidente, eu tenho X recursos para emendas, eu acabo tendo que fazer escolhas,
Há quem possivelmente não tenha critério, há quem possivelmente possa se desviar do caminho. Eu não vou aqui também, né, botar a mão na cabeça de ninguém, nem a mão no fogo por ninguém. Eu tenho que responder por aquilo que eu sou, faço e ajo. O melhor é que tivesse um programa institucional, né? Isso não tenho dúvida nenhuma. Enquanto não houver, é melhor ter a emenda, né, do que o município não ter recursos para fazer nada. A gente tem 8 minutos de programa e tem que fazer um intervalo ainda. Pois é. Daqui a pouco a gente continua com esta conversa com o pré-candidato ao Senado pelo PSB, Beto Albuquerque. Nossa conversa hoje é com o pré-candidato ao Senado pelo PSB, deputado Beto Albuquerque. E a pergunta é da Letícia. Deputado, o Rio Grande do Sul é um estado muito ligado ao agronegócio e a sua coligação tem o partido, né, não chega a ser um partido ainda, da Marina Silva Rede, que é ligado ao meio ambiente. Como é que pode existir essa relação de incentivo ao agronegócio sem prejudicar o meio ambiente? E se o senhor tem algum projeto já em vista em relação a esses dois assuntos para o Senado? 5 minutos de programa, deputado. Tá bom. Eu não acho que haja contradição nisso. A agricultura gaúcha é uma das mais modernas, né, que nós temos. O mundo não vai comer carne ou outro tipo de produção agrícola sem saber a sua origem, ou seja, a sustentabilidade é uma imposição mundial, é uma imposição do consumo. E os agricultores, que são na sua maioria modernos, que têm se adaptado, o Rio Grande do Sul iniciou aqui o plantio direto, menos invasivo, menos poluente, tem uma referência muito grande na agricultura e na pecuária. Então a sustentabilidade é algo absolutamente necessário para a sobrevivência de quem quer estar no mercado mundial. Isso não há contradição, ao contrário, há convergência. Eu não vejo nenhum problema nisso e sou um defensor, inclusive, né, das políticas que nós temos nessa área. Muitos telespectadores não acompanharam o programa desde o início e querem saber, então, aquela primeira questão que nós tratamos. Por que o senhor deixa de disputar a vaga na Câmara, que seria certa, para ir para o Senado? Primeiro, quando terminei o meu segundo mandato de deputado estadual, eu decidi ser candidato a federal. As pessoas diziam a mesma coisa. Pô, mas tu podia se reeleger deputado estadual, por que tu vai a federal? Eu digo, porque eu não nasci para me acomodar, eu não nasci para ficar parado. Eu acho que na política, quem fica muito tempo no mesmo lugar pode criar vícios, pode se desvirtuar, né, pode começar a ser improducente, né, ou contraproducente, melhor dizendo. Quer dizer, então, essa minha decisão de ir ao Senado tem a ver, primeiro, com o gesto do Simão de não ser candidato e me apoiar na sua vaga para o Senado. Segundo, eu saindo, eu vou abrir a janela, a porta, para alguém chegar. Eu vou ajudar a renovar também a representação da Câmara dos Deputados, a representação gaúcha. E eu vou porque me preparei, estou com vontade, estou animado, né? Acho que o Rio Grande do Sul precisa fazer uma reflexão muito séria da importância do Senado, que às vezes fica na eleição presidencial e do governo do Estado meio subalterno, mas é muito importante essa escolha do perfil que nós vamos escolher, né? Então, 24 anos de trajetória política, de mandatos, graças a Deus, limpos, sérios, comprometido com causas relevantes, tem que ter um valor nessa escolha, né? E o ânimo de você querer trabalhar é muito importante. Antes da gente ir para as suas considerações finais, deputado, vimos como a Copa movimentou Porto Alegre. O senhor acha que esse mundial, o evento mundial aqui no Brasil é importante? Vai deixar legado? Vai deixar legados seguramente, vai deixar uma boa imagem, vai deixar coisas por fazer que eu espero sejam feitas. Eu acho que tem coisas positivas acontecendo, essa integração, né, mundial que está acontecendo no Brasil. Eu estava em Brasília ontem, os colombianos tomaram conta, assim como os holandeses tomaram conta de Porto Alegre. Quer dizer, isso gera uma relação que é impagável, ela é intangível, ela é cultural, né, é um negócio fenomenal. Bom, mas tem coisas que não vão dar certo? Pode ter, mas eu acho que o legado, ele é efetivamente positivo. Acho que o governo não precisava ter gasto 8 bilhões em estádios, né? Isso é a crítica que eu tenho sobre isso, mas o legado está posto. Bom, então suas considerações finais, deputado. Guilherme, amigos aqui, eu quero agradecer esse programa, a gentileza de todos vocês, o convite, agradecer aos telespectadores a sua paciência aqui de nos escutarem. Esse ano é um ano de eleição, é um ano de Copa do Mundo, mas acima de tudo é um ano
de nós escrevermos a nossa história. Né? Porque todo mundo conta a história para a gente, né? Como é que foi, como é que não foi. Mas na eleição a gente escreve a nossa história. Né? Então nós temos que ser ativos. Só o protesto não resolve, não votar ou anular o voto também não resolve, porque talvez o ruim continue se elegendo. Então eu acho que a gente tem que ter atividade, tem que discutir, tem que participar, né? E eu estou preparado para isso, para dar minha contribuição nesse debate, e espero tantas outras sejam as possibilidades de estar aqui para prestar contas, informá-los e mostrar aquilo que eu sou, o que eu penso e o que eu acredito. Muito obrigado. Tá certo, deputado Beto Albuquerque, a gente agradece então a sua participação aqui no Conexão RS. Agradeço também aos jornalistas que nos acompanham nesta caminhada com os pré-candidatos. Samir Oliveira, do Portal Sul 21. Obrigado, Samir. Obrigado, Letícia Reiselmann, do Portal Terra. Obrigado pela presença. Na próxima quinta-feira, então, no dia 26 de junho, nós vamos receber aqui no Conexão RS a pré-candidata ao governo do estado, senadora Ana Amélia Lemos, pré-candidata pelo Partido Progressista. Eu fico por aqui. Na segunda-feira, Daniela Doyle e o Fernando Perdigão vão estar aqui com vocês. Boa noite a todos e até quinta-feira. Boa noite.